Fala galera, bem-vindos a mais um VetClean Podcast. Agradecer aos nossos patrocinadores, o ProJoint da Botufarma, a Convet, nossa empresa parceira em raio-x, a Seva através do Children e do Penhox. E claro, a todos vocês que estão nos acompanhando, aproveita aí, compartilha esse vídeo, manda lá no teu grupo de WhatsApp, deixa o like aqui, pois hoje a conversa é sobre um assunto que está cada vez mais em alta, que são terapias biológicas e dispositivos para produzi-las. Então, hoje eu vou receber aqui o CEO da CellX, o Vinícius Calgaro. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso podcast, um prazer receber você aqui. Hoje você já pode acompanhar parte do nosso trabalho e eu conheci a CellX a partir do Dr. Marcel, que me apresentou a Lia, em um congresso que a gente estava agora em fevereiro de 2025, e quando eu peguei o kit, na hora eu já falei, isso é diferente, porque eu venho já aí formado há 13, 14 anos, desde antes já trabalhando com PRP, e como a gente sentia falta de uma empresa que produzisse os dispositivos para a gente usar no dia a dia. Então, o bate-papo hoje, turma, são sobre dispositivos para a gente produzir terapias biológicas, dentre elas o PRP. Então, Vinícius, palavras iniciais, se apresente para a turma, fique à vontade aí para contar sobre a tua jornada, de como chegou aqui na CellX e nesses produtos aqui para a gente trabalhar hoje no mercado veterinário também. Maravilha. Prazer, Júlio. É uma honra estar participando do teu podcast, passando um pouco aqui da nossa vivência. Obrigado a todo mundo que está aqui assistindo, né? Eu acho que é muito interessante, muito importante estar sempre se aprofundando na ciência, buscando alternativas, buscando melhores produtos. E é disso que nasce a CellX, né? Então, eu já começo dizendo para todos que a CellX ela não tinha como meta chegar na medicina veterinária, tá? Então, sim, o Júlio, o Marcel, o Dr. Jean, enfim, nos acharam e nos apresentaram o mundo veterinário. Então, nós nascemos da medicina humana, então o nosso foco ele nasceu para a medicina humana. A CellX ela é uma empresa relativamente nova, ela é uma empresa fundada em 2021, onde, através da minha vivência, Vinícius, como empresário, empreendedor, proprietário de um escritório de contabilidade, junto com alguns outros sócios, sendo que o meu escritório ele tem o foco, né, de atender empresas importadoras. E eu sempre tive um sonho de ter uma empresa do segmento de importação. E começou com essa vontade, análise de produto, ver o que fazia sentido, até que um certo momento eu me lesionei. Lesionei meu pulso, fazendo uma atividade que eu amo, que é uma atividade que é o jiu-jitsu, né? Então eu sou obstinado pelo jiu-jitsu, eu gosto muito da prática, da conduta de vida, enfim. E senti muita dor, tomei remédio, não adiantou, fui em médicos convencionais e nada resolvia. Nada resolvia, a dor ela persistia, até que eu conversei com um grande amigo meu. Eu falei, olha, um ortopedista, eu falei, cara, eu tô com uma dor muito grande no meu punho e não passa. E eu sabia que ele era adepto a medicinas alternativas. Né? E foi quando ele me convidou a fazer um procedimento no meu punho, e foi o primeiro contato que eu tive com a medicina regenerativa. Tá? Então, Júlio, esse contato, né, esse approach aí foi muito forte. Certo. Porque eu provei antes de saber o que era. Muito importante. Muito importante. E quando eu provei, que eu vi que teve resultado para mim, eu falei, poxa, isso faz sentido. Né? Então eu comecei daí a estudar, a mergulhar em projetos, análises, enfim. A gente vai falar bastante sobre as próximas etapas. E um insight interessante, você falou que você foi em médicos que trabalham de forma convencional, fez o tratamento padrão
e não funcionou, né? Não. Isso serve muito. Você viu hoje como o mercado veterinário, hoje você fazer somente o convencional é importante, vai resolver muitas situações, mas vai ter um grupo de cavalos, de animais que a gente vai ter que partir para outras condutas, né? Sim. E foi o nicho que você acabou entrando, né? Exatamente. Exatamente. Foi essa luz que iluminou, né? E daí eu comecei a conversar com alguns médicos convencionais, a maioria não é adepto, não conhece, não acredita, enfim, né? Alguns falaram, não, isso aí é só um sanguinho. Sim. Que, e na né? medicina é liberado essas técnicas com o uso do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, e dentre outras? A medicina ela ainda engatinha, né? Perto de outras especialidades, perto de outras áreas, como a medicina veterinária, como a odontologia, a biomedicina, enfim. A medicina ela ainda sofre ainda alguns entraves, mais no viés político, no meu entendimento, claro, não estou julgando aqui nada, mas eu entendo que é mais político do que propriamente resultados, técnico. Porque isso já é utilizado nos países desenvolvidos, né? Então, se a gente pegar Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, isso já é utilizado há muito tempo, inclusive, por exemplo, no Reino Unido faz parte do Sistema Único de Saúde. Certo. Ou seja, é uma prática utilizada pelos médicos do Sistema Único de Saúde. Então, a gente acredita que em breve teremos alguma manifestação positiva com relação ao CFM para que torne essa terapia reconhecida e torne isso de uma maneira democrática para o brasileiro, né? Para que ele tenha acesso a algo que cure sem ter uma sequela, sem ter que a gente sabe dos corticoides, de toda a parte de medicação que tem os efeitos colaterais, né? Então, seria isso. Muito bom o que você acabou de falar, né? Eu conheço o PRP já tem quase 20 anos, né? Então não é novidade nenhuma para a gente que trabalha com medicina equina de utilizar, especialmente em lesões de tendões, de ligamentos, intralesional, é algo muito corriqueiro, né? Não é novidade, né? E a gente se espanta quando vê a medicina humana em algumas áreas tão avançadas, em outras ainda tentando liberações, né? Exatamente. Mas aí me conta um pouco sobre... beleza, você viu lá, utilizou o PRP... Utilizei o PRP, né? E aquilo me acendeu uma luz muito forte. E eu comecei a pesquisar sobre o tema. Eu falei, poxa, isso aqui é muito legal. Por que os médicos, né? Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. E por que os médicos não tratam isso? Não tratam com isso? Né? Não trazem essa terapia como a resolução de algum problema. E daí foi onde eu comecei a conversar com um, conversar com outro. Tem uma rede de colegas médicos e todo mundo muito acanhado. E eu sempre fiquei com aquela coisa, poxa, será que é alguma coisa que não querem que propague ou é porque é desconhecimento? Sim. Só que hoje eu tenho uma certeza, que é desconhecimento. Infelizmente ainda, a indústria farmacêutica ela tem uma força muito grande forte, claro, sobre as questões autólogas, né? Então ela ainda produz algumas coisas nesse sentido. Eu tive esse contato então com o PRP, tive essa melhora do meu punho, pude falar para todo mundo, mas parece que muita gente não se interessa porque não é um medicamento, não é uma coisa assim que tu tem que comprar, vamos dizer assim, né? Poxa, mas o teu corpo faz isso, né? Então fica uma coisa assim que, por mais que tenhamos inúmeros artigos científicos, se hoje nós formos buscar, existe muito artigo científico. Muito coisa. Então, quando eu vi isso, eu vi uma oportunidade de negócio. Eu falei assim, por que não olhar para a medicina? Sim. Uma vez que eu não sou nem médico, nem veterinário, nem biomédico, nada, né? Mas eu comecei a olhar e foi onde eu comecei a buscar fornecedores, conhecer produtos, importar produtos para fazer teste, colocar na mão de conhecidos para processar e ver o que fazia sentido, né? Então trouxemos muitos produtos de China, Índia, enfim, trouxemos variados produtos até que a gente conheceu algumas fábricas que realmente faziam muito sentido, tá? E quando a gente encontrou esses produtos, a gente viu que seria um divisor de águas, tá? Aqui para o Brasil, né?
olhando sempre para a medicina humana. A gente não tinha esse foco na medicina veterinária. E uma coisa que a Cellex, ela nasceu com isso, que eu acho que é muito importante, o nosso foco era tornar viável procedimentos para quem realmente importa, médicos e pacientes. E esse lema a gente carrega na nossa caixa, que a gente manda os produtos embalados para os nossos clientes. Certo. Então, se você abrir a nossa caixa, você vai ler essa frase. Por quê? No nosso entendimento, quem tem que ser beneficiado são os médicos, ou os veterinários, e os pacientes. Sim. Então, a Cellex, ela nasceu com um propósito muito forte, muito grande, que era não ter canal de distribuição terceirizado, que era não vender para um atacadista, para que um atacadista vendesse. Certo. Esse era o propósito e a gente vem mantendo isso. Porque o grande intuito é tornar isso acessível, é democratizar os produtos consumíveis para que todo médico ou veterinário, enfim, profissional, ele tenha acesso a um produto de qualidade com um preço justo. Para que ele não empenhe todo o valor do honorário que ele cobra para fazer no produto, né? Senão se torna uma terapia pouco possível de ser feita. Porque ainda hoje, né? Óbvio que jogadores, atletas, normalmente a gente escuta falar, né? Sim, fazem muito. Teve o caso do Neymar, né? O Neymar, ele teve uma lesão muito grave e ele conseguiu um processo de cicatrização muito forte, utilizando metodologias ortobiológicas. Né? Exatamente. E baseado, assim, com as tuas palavras, você já falou, não é da área de saúde, mas o que é o PRP? E por que o PRP? Por que não focar em alguma outra molécula que o próprio sangue produz? Né? Sim. Por quê? Hoje a gente tem no mercado várias terapias, né? Nós da medicina equina conhecemos como o IRAP, que é uma proteína antagonista da interleucina 1, que atua lá como base no controle da osteoartrite, no processo da osteoartrite. Tem a molécula macroglobulina alfa-2, que também está no processo da osteoartrite, mediando isso. Por que o PRP? Né? Qual foi essa demanda? Então, me mostre, me explique isso. Maravilha. Então, Júlio, nós tivemos uma ideia, né? Quando eu falo nós, eu e meus outros 2 sócios, que seria o quê? Fazer o simples bem feito. Então, seria pegar o quê? É o teu produto, é o teu terreno biológico, fazer ele trazer esse tratamento para ti. Então, assim, tirar alguns protagonismos da indústria química nesse sentido e fomentar o tratamento ortobiológico. A gente sabe, né, que para ter um bom resultado com tratamento ortobiológico, autólogo, enfim, a gente precisa ter o terreno biológico muito bem organizado para que todos os teus indicadores estejam muito bons, para que gere um produto final bem rico, né? Sim. Então existe uma composição entre como o paciente está, né, no sentido de alimentação, de vitaminas, etc., para produzir tá produzindo aquele sangue que vai ser extraído e processado. Então, nós fomos muito no simples que funciona. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o que vocês vendem? Vocês vendem só um tubinho? Né? É só esse tubinho aqui? Existe ainda um grande místico, né? Que não é só um tubinho. Né? Quando a gente fala de tubos de processamento, a gente está muitas vezes equiparando a uns simples tubos de coleta, por exemplo, que não tem o tratamento específico, que não tem a característica específica para a extração, para o processamento e para o retorno ao corpo humano, animal, enfim. Então, quando a gente foi buscar esse primeiro produto, que é isso, pode mostrar aí para o pessoal? O tubo de PRP, que a gente chama aqui o tampa azul, né? Vamos dizer assim, é um tubo de 10 ml com citrato de sódio. A gente foi buscar esse produto porque a gente queria um simples que funcionasse. Tá?
Então ele é um tubo a vácuo, ele é um tubo totalmente fechado, né? A operação dele é totalmente fechada, então tu não precisa de uma célula de processamento para fazer o processamento, não é um tubo Falcon que você abre a tampa, manuseia. Sim. Então quando a gente foi buscar, a gente falou, não, vamos procurar um produto que realmente seja simples e que funcione. Dentre todos os que buscamos, testamos com gel separador, testamos com gel separador mais ácido hialurônico. Nenhum funcionou. A gente chegou na conclusão, através de análises, que é para a medicina humana, que a gente tem, na medicina humana a gente tem uma coisa muito clara, que é a alta concentração. Né? Certo. Então, a gente chama de super PRP. Né? Então, há um grande processo inflamatório. Porque um dos precursores da medicina regenerativa na ortopedia humana, que é o professor José Fábio Lana, ele defende muito essa grande concentração, essa grande inflamação para ter uma grande regeneração. Claro. Então, o nosso foco ele estava muito com base nas literaturas do professor Lana, no que o doutor Lana falava. Então, a gente tinha um norte. Claro. Né? O nosso norte era aquele. Então, quando a gente foi buscar, que a gente foi começar a testar os produtos, a gente se deparou com produtos que não davam basicamente o nível basal. E daí começou, poxa, então isso daqui na verdade não funciona. Sim. Isso daqui também não funciona. E foi onde a gente chegou em alguns produtos. Certo. E dentre esses nós escolhemos o nosso tubo tampa azul, que é o PRP Cell-X. E para quem está chegando aí, ó, a gente está falando do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que assim, uma visão geral, as plaquetas elas estão no sangue de qualquer ser vivo, e vamos pegar aí um cavalo, eu vou jogar um número abaixo do número normal para ficar mais fácil a conta. Normalmente um cavalo aí tem em torno de 100 mil plaquetas. E qual é o nosso objetivo? Porque dentro dessas plaquetas tem dezenas de mediadores inflamatórios que, dentre várias coisas, vai facilitar processos de cicatrização, de controle inflamatório. E o que a gente quer com o PRP, que é o plasma rico em plaquetas? A gente quer tentar concentrar isso. Então, para ser considerado PRP, precisa ter ao menos 3 vezes mais concentração do que o início do processo. Então, se um cavalo tem 100 mil plaquetas, a gente vai, através do processamento, tentar concentrar em ao menos 300 mil, ficando num volume, obviamente, se a gente coletou, vamos chutar, 20 ml de sangue, a gente vai ter um volume final em torno de 2, 3 ml, onde deveria ter aí em torno de 300 mil plaquetas. Mas aí vai a pergunta, qual é a diferença desse tubo para aquele tubo que eu compro por 50 centavos no Mercado Livre? Maravilha. Essa daí é a pergunta, como é que é? A pergunta de 1 milhão. Né? O que acontece, né? Primeiro, nós temos um tubo que ele é a vácuo, né? Ele tem um sistema bem diferenciado de vácuo. Ele é estéreo. Ele é estéreo, isso é muito importante. Isso, Ele é esterilizado com gama, enfim, ele tem todo um processo de esterilização. É um produto produzido na Turquia. Ele tem CE, né? Então ele é comercializado em toda a União Europeia. Enfim, ele é um produto bem recomendado, bem utilizado. O outro grande diferencial que ele tem é o citrato. Então ele já tem o citrato, fazendo com que quem manuseia o produto não precise colocar um citrato na seringa para colher o sangue, para jogar dentro do tubo e daí fazer o processo. Então ele tem também esse facilitador. Só que o grande diferencial dele é o micropolimento interno. Certo. O micropolimento interno faz com que as plaquetas não parem na parede do tubo, para que você não perca a grande qualidade do produto. Então, o que acontece? A gente costuma dizer que utilizar um tubo Cell-X em conjunto com uma centrífuga basculante, né, que tem um ângulo em giro em 90 graus, certo. O que tende a acontecer? Quando o tubo ele fica em ângulo, ele não vai ter agressão da parede. Então, quando a gente gira um tubo sem ângulo, né, só um micro-ângulo em pé, a gente tem uma agressão da força G na parede. Então, você vai estressar toda a parte boa que você precisa captar. Sim. E quando você tem uma centrífuga basculante, existe essa lateralização do tubo, fazendo com que não tenha essa agressão.
Então, nós já fizemos algumas análises junto com alguns biomédicos que trabalham conosco, tanto o professor Anderson quanto a doutora Stephanie, e os níveis de concentração são excelentes, justamente por conta do micropolimento interno combinado com a centrífuga basculante. Ah, Vinícius, funciona numa centrífuga de ângulo fixo? Funciona. Dá para fazer o PRP? Vai ficar bom? Vai ficar bom. Mas pelas análises, pelas caracterizações que a gente tem visto até então, com citômetros, enfim, a melhor performance está unida às centrífugas basculantes. Tá? Então, eu diria que o grande diferencial, a resposta da pergunta de R$1 milhão é o micropolimento interno. Tá? Isso sim é um diferencial que a CellX oferece. Isso faz, assim, é importante porque, basicamente, para a gente conseguir esse aumento da concentração da plaqueta, é uma reação físico-química que esse tubo polido vai facilitar com que a hemácia não rompa. Isso, e aí facilita, através da rotação da centrífuga, produzir e a gente conseguir concentrar mais, né? Porque, exatamente, em teoria, se eu coletar o sangue, vou falar em cavalo que é mais fácil, numa bolsa de coleta de sangue, e deixar o sangue lá por um dia paradinho, eu vou conseguir concentrar também, não vai? Só que aí eu vou levar um dia inteiro, né? Sim. E com o tubo adequado, com a centrífuga correta, eu consigo, com muito mais qualidade e rapidez, produzir esse... precisão, né? Precisão. Então, hoje até acompanhei o Júlio num procedimento que ele fez em campo, e dá para ver, né, a praticidade do tubo, né? Então, o tubo ele tem um vácuo muito bom, ele facilita o processo de inserção, o procedimento ele é mais simplificado pela menor quantidade de tubo, o produto final é melhor, tá? Por conta esse micropolimento, por conta de ter o citrato interno. Então, assim, são vários fatores que chegam no produto final. Então, a gente não fica só em um fator ou outro, né? E quando a gente fala em custo, né, a gente tem que sempre olhar para o paciente. O que é custo e o que é investimento. Então, às vezes a gente fala, um tubo CellX custa em média R$60, vamos dizer assim. Sim. Ah, mas um tubo convencional é 50 centavos. Só que daí você vai pegar um paciente, no caso de vocês, um cavalo. Sim. Poxa, um cavalo tá lá ó, sentindo dor, inflamado, não consegue andar. Tu vai oferecer o melhor para ele por R$60 ou tu vai oferecer algo bom por 50 centavos? Exatamente. Então eu vejo que não é sobre o valor, é sobre o resultado. Né? Então, assim, o preço ali do tubo, dentro de um procedimento desse, para vocês profissionais, por exemplo, ele não vai comandar a prestação do serviço sim ou não. Mas a recuperação daquele paciente, no caso de vocês, o proprietário daquele paciente vai ficar muito feliz, porque a recuperação foi muito mais rápida, a recuperação foi muito saudável. Então, assim, olhar por esse ponto, utilizar produtos de alta performance, né? Então, por exemplo, eu vejo que o Júlio ele tem... O objetivo dele é usar produto de alta performance. Sim. Por quê? Porque ele é um profissional de alta performance. Quando alguém contrata ele, sabe que o tratamento vai ter alta performance. Exatamente. Ou seja, eles não estão contratando só preço, eles estão contratando um resultado dentro do melhor possível que eles sabem que o Júlio vai fazer. Então, a partir do momento que o profissional ele entende isso, ele muda a chave. Claro. Ele muda o jogo. Sim. Né? Então, a entrega para o paciente, no caso de vocês, para o proprietário do paciente que vai estar vendo essa melhora, isso deve ser muito levado em consideração. Com certeza. E o custo seja de um tubo ou da caixa com vários, ela se torna irrisória dentre o valor que a gente, sabe? Então é um custo que ele é tão baixo dentro do que a gente oferece de resultados que tem,
Porque eu até comentei com você, enquanto a gente fazia o procedimento, né? Que como que era que a gente fazia até antes da COX? A gente comprava no Mercado Livre os tubinhos de mais ou menos 4 ml, coleta cada tubinho, e aí já ficava com um pingo de sangue em cima de cada tubo. Depois tinha que abrir e expor aquele sangue. A gente já está no campo, que é a nossa realidade. Sim. Então ficava algo que extremamente contaminado, né, com alta chance e riscos de causar algum problema, né? Hoje, com esse tubo aqui, você viu eu com 4 tubos produzir um volume que ainda sobrou material, sobrou, né? Sobrou né? material. Talvez eu poderia com 2 tubos já ter feito resolvido o problema, né? Exatamente. E de uma forma com uma qualidade de antisepsia muito maior, né? Muito. E essa é um dos dilemas da medicina veterinária quando se fala de PRP. Um deles, né? Vou te falar um deles, né? Se a gente pegar trabalhos de meta-análise que avaliam lá todos os trabalhos que avaliaram o PRP e qual foi o resultado final, o que aparece, né? Esse resultado muitas vezes é altamente enviesado porque a gente tem 300 protocolos para fazer PRP. Diferente desse aqui que tem um protocolo, ó, a gente fazer esse protocolo, sim, que foi o que deu certo e ponto. Porque quando a gente fica naquele protocolo que a gente fazia antes, de tira o sangue, cada um ia fazer ou retirar mais ou menos volume de plasma, de sangue, seja o que for. Então não tinha um protocolo padronizado. Com isso, a resposta final ia ser variada, né? Trazendo para um tubo como esse, que a gente já consegue ter uma melhor padronização, já muda, né? Sim. Já muda a forma, né? E aí esse é outro questionamento que eu tenho antes de a gente falar de outros tubos, sim, né? Como vocês estão padronizando protocolos, né? Sim. Para que nós que estamos no campo consigamos aí ter uma referência, né? Já que, como você viu, estou longe do laboratório para avaliar, sim, a quantidade, sim, de plaquetas que eu fiz, né, na hora. Exatamente. Né? Algo que é muito importante, né, e eu acho que deve ser muito observado, e daí é onde entra o treinamento do profissional, né? Então, não adianta você ter o melhor tubo, a melhor centrífuga e não saber fazer a coleta do material biológico. Então, muitas vezes se perde no próprio tubo o produto mais rico que está ali dentro. Então, sim, às vezes, tu quer atingir um alto poder inflamatório, um baixo poder, então tu tem que ter essa noção muito clara. E daí onde entra toda a parte de estudo, que o profissional ele tem que estar sempre validado, ele tem que estar sempre antenado, curioso, porque, como a gente conversava, para cada animal, em cada momento, tem um tratamento. Exato. Então, se é um animal que tem um valor muito alto e ele vai fazer uma competição daqui a pouco, né? Tu não pode fazer uma inflamação muito grande, porque o proprietário pode se assustar, né, por um inchaço a mais. Então, tudo isso a gente tem que levar muito em consideração e o profissional ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, exato, esse é o primeiro passo que eu sempre comento. Então, a importância dos estudos aplicados. Então, o Júlio vai fazer um treinamento hands-on, o Marcel vai fazer um treinamento hands-on. Se você não tem a prática, faça o treinamento. Vá lá, aprenda, veja fazer, faça sob análise, né? A pessoa, o profissional te ensinando, porque daí sim você vai entender. Muitas vezes a gente fica, não, eu vi ali no videozinho e eu entendi. Sim. Mas às vezes tem vários detalhes que se a gente não levar em consideração, a gente não vai chegar no melhor produto final. Então eu vejo que todo estudo pretérito aliado aos protocolos, daí onde entra os protocolos. Então, a importância de seguirmos os protocolos. Então, os protocolos que a gente desenhou, eles vão ainda ser novamente validados. A gente tá muito inquieto, sim, com os protocolos. Sim. Os protocolos da linha humana, para a gente está muito claro. Tá? Os protocolos que a gente tem estão funcionando muito bem.
concentrações altíssimas. Então, como eu comentei, né, a área humana, ela vem com a linha muito forte de alta concentração. Né? Então, isso para a gente está muito tranquilo, os nossos protocolos estão muito alinhados. Com a parte veterinária, a gente está estudando, refinando ainda mais. Por quê? Porque temos diferença do equino para o canino. Então, esses pontos a gente está validando, né, para que a gente possa oferecer junto com os produtos os protocolos. Certo. Então, uma coisa que eu vejo e que a gente busca fazer, que é o grande diferencial da Cellex, nós temos um biomédico que é o nosso responsável técnico e ele é o nosso consultor técnico. Então, o que acontece? Quando alguém tem alguma dúvida, mesmo antes de comprar o produto, e o nosso canal de vendas não consegue satisfazer, o nosso responsável técnico, que é o nosso biomédico, que tem uma experiência muito grande com postos de coleta, de hemocentros, enfim, ele é muito capacitado. Ele entra em contato com a pessoa, ele explica toda a questão técnica envolvida. Então, ele serve a pessoa no sentido de não ter dúvidas. Para daí sim a pessoa ver se faz sentido entrar na medicina regenerativa, sim ou não. Claro. E se ele entrar e tiver dúvidas sobre o processo, sobre alguma coisa que seja do procedimento, ele também vai estar à disposição. Então, assim, a gente tem esse diferencial que eu tenho certeza, pelo que eu já pesquisei, que você sabe, assim, tanto médico quanto veterinário é deficitário. Não tem um braço de apoio. Então, não é uma venda técnica. Você entra com o produto, fala com o representante, chega lá, tá, e agora eu vou fazer do meu jeito. Então, nosso consultor lá, o nosso responsável técnico, você pode mandar vídeo para ele, ele vai te explicar o que está acontecendo, ele vai pedir o teu protocolo, ele vai te ajudar se a sua centrífuga não tem força G, como que faz a conversão. É isso aí. Ou seja, tudo isso, a Cellex, ela trabalha diferente do que outras empresas do mercado, né? Então, se você olhar para o tubo do Mercado Livre, não vai ter nada, né? Então, a Cellex, ela traz tudo isso. Por quê? Porque ela entende que ela está ajudando o médico, né, o veterinário e o paciente. E essas dúvidas que tem no campo muito, porque assim, eu tenho alunos mentorados do país todo, alguns países da América Latina, até da Europa a gente tem, e normalmente essas dúvidas bem do campo, porque assim, o coletar o sangue e depois, e aí? A minha centrífuga aqui, ela não tem força G. Quantos RPMs eu preciso colocar? E isso é muito o processo, com exceção do cavalo, do padrão de lesão, o processo é o mesmo, né? As dicas que o técnico de vocês pode dar tanto para o médico humano quanto para o médico veterinário é o mesmo, porque assim, a única diferença é que, como você viu, a gente está lá no campo. Né? Mas que o processamento, isso é interessante, né? Porque... esse foi um dos focos nosso, que a gente trata todas as nossas vendas como vendas consultivas. Então, a importância de quem está adquirindo o produto não ter dúvidas. Né? E daí, claro, a Cellex, ela nasceu de um propósito, e a gente começou, mas quando ela nasceu, a gente tinha como foco ser como se fosse um supermercado de medicina regenerativa. Então você entra lá e você compra o que você quiser. Então, desde os tubos, desde agulhas, desde material de coleta, desde centrífugas. Então, a nossa ideia, o que a gente está montando, né, o que a gente está trabalhando, óbvio que a gente tem toda a burocracia do nosso país, né, que muitos devem conhecer, que não é tão fácil assim, por conta de Anvisa, por conta, enfim, de registros, de custos e tudo que está envolvido. Demora muitas vezes, né, não é só pagar. É todo um processo que tem que ser feito, que demora para ter retorno. Então, o nosso foco,
ele nasce muito forte em servir médicos veterinários com produtos regenerativos. Certo. Então, a gente não quer vender só tubo, a gente não quer vender só agulha, a gente não quer vender só centrífuga. Você quer mostrar o caminho que ele precisa para ter um produto final de qualidade. Exatamente. Então, a última aquisição que a gente fez, que está até em produção, são as nossas centrífugas, né? Então, a gente foi atrás de centrífugas a nível mundial, olhando custo-benefício, olhando portabilidade, porque é muito importante termos centrífugas portáteis, nada de coisas de 20 quilos, de 30 quilos, né? Isso prejudica o processo, porque é muito complicado, né? Ainda mais no caso de vocês, né? Nosso caso, exatamente. Os biomédicos também sofrem muito com isso, porque vocês têm uma coisa que é um diferencial muito grande em relação à medicina humana. Vocês fazem todo o processo. Exatamente. Vocês depilam um animal, muitas vezes vocês fazem asepsia, vocês colhem o material, vocês processam o material, vocês aplicam o PRP, vocês aplicam o ácido hialurônico, vocês fazem a bandagem, ponto. Vocês são de A a Z. Isso. Na medicina humana, muitos médicos não sabem coletar sangue. A gente enfrenta isso. Acredito mesmo. Então, assim, e daí é onde entra a figura do biomédico. Então, é muito comum que médicos contratem biomédicos para produzir os seus materiais ortobiológicos. Então, o médico, ele nada mais faz, digamos, né, não é desmerecendo, né? Claro. Mas ele nada mais faz do que a própria aplicação. Sim. Mas quem faz a coleta, quem faz o processamento, quem faz, inclusive, a extração do plasma do tubo é o biomédico. Né? Então, ele dá para o médico a seringa com a agulha, doutor, está aqui, para o senhor aplicar. Então, vocês têm um grande diferencial que eu vejo, já de imediato, que vocês são multifunções. Né? Hoje a gente conversava sobre isso, que o veterinário, né, ele é adaptativo. Sim. Ele é um sujeito preparado. Se tiver, ele dá um jeito, se não tiver, ele dá um jeito também e ele consegue tratar o paciente dele. Muitas vezes numa clínica, se faltar uma gase, é capaz de não ter um procedimento. Né? Não, o veterinário ele já pega, liga o carro, ele já vai lá na farmácia, ele compra gás, ele já volta. Então ele é um profissional muito resolvido nesse sentido. Né? Ele quer resolver o problema. Então eu vejo que é um grande diferencial da categoria de vocês e até parabenizo todos, porque é incrível assim, esse dinamismo de ter tudo, de pensar em todos os detalhes, né? De estar sozinho praticamente, geralmente em campo. Maioria das vezes. Maioria das vezes. Então, isso aí é incrível, incrível. Muito bom. Um dos pontos que a gente comentou, você falou do PRP, né? Do processo inflamatório que ele causa, né? E para quem está nos vendo ou nos escutando, né? O PRP, apesar de ele estar há muitos anos na medicina veterinária, ele não foi um produto que foi muito utilizado intraarticular em termos de estudos, né? Por quê? Quando a gente trabalha com um PRP hiperconcentrado, a tendência é gerar uma resposta inflamatória. E no cavalo, quem já conviveu com isso, de infiltrar a articulação no cavalo e ele ficar com a mão no ar, se fizer uma hiperconcentração do PRP, isso pode ocorrer. Por isso, entender o como processar, como por exemplo hoje lá, meu objetivo não era hiperconcentrar, era eu fazer um produto que eu sei que ia ter uma boa concentração e que não ia gerar uma resposta inflamatória após a injeção. Né? E aí o que acontece? E depois que eu vi esse produto, comecei a trabalhar com ele, né? Porque desde os anos 2000 surgiu alguns dispositivos nos Estados Unidos, onde é basicamente coleta o sangue do cavalo, alguns deixam numa estufa, depois centrifuga e retira o plasma. Outros muito semelhantes surgiram agora nos últimos tempos, né? Que basicamente só muda o nome, né? Mas tem uma concentração mais alta de PRP e tudo que tem no plasma do cavalo. Eu vou te citar um estudo que fizeram com esses dispositivos, né?
tem um desses dispositivos que a venda dele é feita como, a gente consegue hiperconcentrar as macroglobulinas, com isso controlando os processos inflamatórios. Só nesse kit que tem essa hiperconcentração de macroglobulinas. E patrocinaram grandes eventos veterinários, enfim, entraram no mercado, né, comercialmente. Né? Bom, o que aconteceu? Uma outra empresa, será que é isso mesmo? Então fez um trabalho muito interessante, pegou um kit de PRP, um kit de soro autólogo e esse kit que produz mais alfa-2, avaliou em 15 cavalos e aí pelo teste de ELISA lá do laboratório avaliar a concentração final. O que deu menos alfa-2 foi a empresa que vende alfa-2. Uau! O que isso quer dizer? Simplesmente, comercialmente, eles utilizaram essa molécula como um dos grandes diferenciais. Exatamente. Mas que eu tenho plena convicção que se eu tiver um kit ELISA e avaliar, vai ter aqui. Exatamente. Entende? Sim. Então, muitas vezes se paga $1.000 num kit desse, achando que dentro desse kit tem um diluente que vai... Não tem nada. É simplesmente um dispositivo que, de alguma forma, vai filtrar ou vai melhorar o processamento para produzir uma porção final de plasma, muitas vezes com grande volume ou com baixo volume, aí depende do que vai querer, né? Sim. Isso é um tema, né, que toda a linha de medicamentos, enfim, a indústria ela sempre coordena e orquestra a narrativa, né? Sim. Então, a narrativa é muito de quem faz e de quem sustenta. Então, eles trazem big players para apoiar, né? Grandes speakers para trazer essa robustez para a marca, para falar que aquilo é verdade, que aquilo acontece, né? Só que muitas vezes é o básico que funciona. Claro. Então, por isso da CellX ter começado pelo básico. Sim. Então, hoje, né, a gente tem um procedimento bem legal que a gente está trabalhando em parceria com uma indústria italiana para um ácido hialurônico e tal. Mas, enfim, o nosso foco hoje é PRP, nosso foco é PRF, nosso foco é BMEC, né, para medicina humana. Então, assim, a gente está muito ligado a essa parte ortobiológica. Certo. Porque os resultados têm sido muito interessantes. Então, o grande foco é esse, do momento, que a gente está trabalhando muito direcionado. Já trazendo algumas agulhas bem especiais, que a gente vai falar também. Algumas agulhas, assim, com medidas diferentes do mercado. Então, temos agulhas de 4 milímetros para mesoterapia. Muito bom. Temos agulhas de 60, aí temos de 2 bitolas de 20 e 25G, temos de 120 duas também, agora temos uma de 75, de 7,5 centímetros, que é justamente para ter uma coleta facilitada para esse produto aqui. É menor que essa, não é? Essa é 12, ela vai ser aqui, ó. Ela vai ser uma medida até aqui mais ou menos, então ela vai entrar no tubo para fazer a coleta do material biológico com muita facilidade. Hoje, essa daqui que está sendo utilizada, ela é muito grande. Então, fica ruim para o profissional fazer o manuseio, né? Então, a gente foi buscar essas soluções. Em breve, a gente está com essas agulhas. Já recebi as fotos dela, já mostrei para o Júlio, tá? Pré-embarque. Então tem bastante coisa que a gente está trabalhando, tem outros produtos. Exato. O que eu achei também interessante, porque, claro, esse tubo tem um diferencial do micropolimento dele, ele tem 10 ml, o que para nós, você viu, facilita muito, né? Mas aí qual a diferença desse tubo para esses outros modelos aqui? Perfeito. Esses outros modelos, deixa eu mostrar aqui para o pessoal, né? Esses outros modelos, eles se assemelham ao que a gente chama de ampulheta, né? Então, a gente apelidou eles como tubo ET, tá? Enfim, por conta da cabeça assim maior, mas o modelo ampulheta. Então, nós temos um modelo que é tampa laranja, que é o Unic,
e nós temos um modelo tampa branca, que é o RightCell. O que diferencia um do outro, né? Um tem capacidade para 20 ml, enquanto o outro tem capacidade para 15 ml. Isso só, desculpa cortar, para humanos, né? Porque para cavalos, como a densidade do sangue é diferente, então acaba que vai reduzir no mínimo uns 5 ml. Então vai ficar um com 10, um com 15. Isso aí. E o que acontece? Esses materiais a gente foi buscar, na verdade, com grande foco para produzir o BIMEC, que é um aspirado de medula óssea no humano, né? Então a gente foi buscar um tubo diferente, para a gente ter esse produto mais acessível, que hoje é muito caro aqui no Brasil. Só que a gente se surpreendeu, porque falando na linha humana, como eu já falava anteriormente, quando a gente trabalha com altas concentrações, esse tubo, ele trouxe uma concentração muito grande, maior do que tampa azul, por conta do formato dele, tá? Então, o que aconteceu? Devido à alta concentração que na humana é solicitada, é utilizada, esse tubo aqui a gente vai fazer agora a caracterização dele, mas ele performou em quase 8 vezes. Sabe? Muita coisa. É muita coisa. Então, assim, no mercado não existe um produto com essa performance. Então, o que a gente fez? A doutora Stephanie Huber, que é uma biomédica, que é PhD na área de ortobiológicos, ela vai fazer um trabalho para a gente de caracterização. Explica o porquê que, em teoria, ele hiperconcentra mostrando aí na câmera. Beleza. O que acontece, tá? Quando a gente coleta o sangue, essa parte branca que está aqui, ela está mais aqui embaixo, tá? Então, coletei, vou colocar por aqui o sangue, né? Coletou o sangue numa seringa. Então, vamos lá. Para coletar o sangue, você vai aspirar um pouco de citrato dentro da seringa, vai coletar o sangue e você vai inserir no tubo, tá? Feita a inserção no tubo, ele não vai estar com essa rosca aqui, ele vem sem essa rosca no fim, que é para poder entrar na centrífuga, tá? Quando ele entra na centrífuga e vai ser feita a centrifugação, quando ele fica na horizontal ou com o adaptador na vertical mesmo, o que ele tende a fazer? Ele tende a empurrar com mais pressão aqui de cima a parte das plaquetas aqui para baixo, tá? Então, ele vai hiperconcentrar aqui. Então, como ele tem mais material líquido, também ele vai ser interessante para colher mais concentração. E esse apontamento no meio aqui, ó, que dá para ver aqui que tem como se fosse um funil, né? Ele justamente existe para que quando a gente aperte com essa rosca aqui, ou gire com essa branca, tá? O material biológico ele suba. Então sobe a hemoglobina, juntamente sobe o que a gente chama de buff coat. Então a intenção é deixar o buff coat justamente nessa área. E o que acontece com isso? Facilita o processo de coleta. Então, para quem tem pouca experiência, para quem está começando na área, é um produto que, além de ter alta concentração, caso tu queira, caso teu processo seja necessário, né, ele facilita a coleta, diferente do tubo convencional, né, no nosso tubo tampa azul, que o canal é mais largo, né? Sim. Então, você tem que ter um pouco mais de prática para conseguir manusear toda a parte da agulha. Então, esse material aqui, esses dois, né, no caso, eles têm um grande diferencial. Alguns biomédicos preferiram o tampa branca, outros preferiram o tampa laranja. Sim. Então, assim, é muito pessoal, né? Com os estudos que a gente vai fazer de caracterização profunda, a gente vai ter os resultados oficiais, mas nos contadores hematológicos muito bom. Digitais, que a doutora Stephanie fez os testes,
foram surpreendentes. Assim, ela, com a experiência dela, ela falou, olha, eu nunca vi resultados como esses 2 tubos aqui. Claro. Tá? Então, a gente está bem esperançoso que para quem busca alta concentração, esses 2 produtos aqui sejam sensacionais. Claro. E para quem está escutando, só para entender, basicamente o que acontece? A maior concentração de plaquetas sempre vai estar logo acima da capa de leucócitos, que tem a capa de leucócitos e embaixo as hemácias. E o que acontece? Quando a gente está aspirando, em teoria a gente não deveria aspirar as hemácias juntos e nem a capa de leucócitos. Então, com isso aqui que consegue empurrar, fica muito mais fácil a gente conseguir aspirar essa região, né? onde em teoria tem a maior concentração de plaquetas. Né? Exatamente. Então isso facilita o processo, minimiza erros, né, de coletar o que não deve ser coletado. Você pode coletar ainda assim aqui em cima um pouco mais de material pobre, né? Não precisa coletar só material rico, você pode fazer um mix. Você pode depois mixigenar isso com ácido hialurônico, enfim, né? Daí vai da técnica do tratamento que está sendo utilizado. Mas para quem busca alta concentração, esses 2 produtos aqui vão ser um trunfo. Para quem não busca alta concentração, né, como foi o nosso caso hoje, o produto, né, convencional da Cellex, ele vai atender muito bem. Tá? Você comentou um pouco de ácido hialurônico. Eu comecei já tem um certo tempo utilizar PRP mais ácido hialurônico, isso por estudar bastante a medicina humana e entender que tem potencialidades juntando os 2, né? Então, baseado no que você tem estudado, apesar de não ser médico, mas você tem estudado, né? E qual é a função que você vê os médicos comentando de juntar o PRP com o ácido hialurônico? Há uns anos atrás era muito comum sempre ter associação. O que a gente tem observado na humana agora é que tem caído bastante a associação. O pessoal tem feito mais o PRP mesmo. Certo. O pessoal está acreditando bem no PRP. Porque antes fazia, vamos fazer o PRP mais o ácido, porque se um não der, o outro dá. Né? Aquela coisa assim. Então, assim, o que está acontecendo é que cada vez mais as pessoas estão acreditando no PRP e o PRP está demonstrando o resultado. Certo. Então, é um pouco cultural também, né? Claro, tem questão técnica, tem milhares de artigos, né? Milhares não digo, mas centenas de artigos científicos que falam sobre o PRP mais ácido hialurônico, isso é muito debatido, mas também tem muitos artigos científicos da humana que falam só sobre PRP. Sim. Então, é muito do profissional, é muito da leitura, do que ele acredita, do estudo dele, né? Então, se ele achar que faz sentido associar, que vai ter uma melhor performance por conta da linha de estudo dele, não tem problema, ele consegue associar. Agora, não, ele está numa linha de estudo que só o PRP é suficiente, também funciona. E mais uma coisa, né? Comentando, né? Nós começamos com PRP, então PRP, e daí começaram a nos perguntar, tá, mas vocês não têm tubo de PRF? Daí a gente assim, não temos. Mas por quê? Boa pergunta. Então a gente foi atrás, a gente trouxe agora os tubos de PRF. Então ele não vem com citrato, ele é o mesmo tubo, só que sem citrato. Mesma questão de vácuo, de micropolimento. O PRF é um plasma rico em fibrina. Exatamente. Então ele tem um fator de crescimento legal, né? Então você pode, geralmente quem usa muito PRF, dentista, né? Ou o pessoal que trabalha com feridas, né? Com cicatrização, para fazer a fibrina, né? Para fazer curativos. Então está bem em alta também o PRF. O PRF também está sendo muito usado. E também tem muita gente que gosta. Temos alguns colegas médicos que gostam também. Tem uns que até preferem o PRF do que o PRP para articulação mesmo, sabe? Então, é muito do que o profissional acredita, né? Do que a leitura dele está comandando, do que os estudos dele estão comandando. Então, o profissional ele tem que estar muito convicto que os estudos dele estão alinhados com a narrativa que
que faz sentido para ele, que ele acredita, né? E que seja o que eu sempre falo para os veterinários que estão junto com nós, né? Que a gente traz a teoria aplicável no campo de batalha. Esse é o nosso grande lema, né? É mostrar para quem está no campo de batalha o que realmente funciona. Exatamente. Claro, a gente tem um embasamento científico e aí a gente vai testar aquilo se realmente faz sentido no tratamento. E uma das coisas também que o PRP, aí entre aspas, não pegou tanto comparado com a ERAP, com a Alpha 2, com outros desses kits que eu comentei, é a questão que todos esses kits, basicamente vai ter separação do plasma em várias alíquotas. Ou seja, você não vai fazer uma aplicação única na articulação. Você vai fazer uma hoje, semana que vem outra. E o PRP é exatamente isso. Se a gente vai trabalhar com PRP articular, quando eu indico, não vai ser uma aplicação articular só. Normalmente, eu já vou vender o pacote, ó. Sim, 3. No mínimo, na média, eu tenho trabalhado 4 aplicações. Sim. Diferente do que a gente faz intralesional, que é quando uma lesão de tendão ou ligamento, que a gente preenche aquela lesão, como você viu hoje eu fazendo com ultrassom, e que normalmente são raros os casos onde eu preciso estar reaplicando. O cavalo tem uma resposta muito boa em termos, ao menos, de melhora ultrassonográfica, de preenchimento do leito da ferida quando é em tendão e ligamento, apesar de normalmente ser o tempo de cicatrização como um todo não é rápido em termos de semanas, leva meses. Até porque ele não consegue ficar bem imobilizado, né? Essa é a questão, então, né? O cavalo tem isso. Diferente do humano, né? O humano tu imobiliza, bota a pessoa numa cadeira de roda, numa cama, andando de muleta e tu tem uma imobilização da região, né? Exatamente. Então, na humana, pelo que eu vejo, assim, muito pessoal utilizando, eles usam em média de 3 protocolos, 3 procedimentos, na verdade. Então, daí vai muito do tato do médico, do veterinário, né? De olhar aplicar, olhar o resultado, ver se precisa de mais alguma coisa, né? Então, eu acho que o profissional ele tem que primeiro ser justo, ser honesto, né? Então, não adianta ele sair, vou fazer 5 aplicações, tá? Mas precisa? Faz sentido, né? Vou submeter um animal a um procedimento, querendo ou não, é um procedimento invasivo, né? Porque a gente está tirando, processando, introduzindo. Então, faz sentido a gente submeter o animal a isso? Né? Então, acho que tem que ter essa ponderação, né? E aplicar realmente quando é preciso, né? Claro, exatamente. Eu acho que não é só o aplicar, porque aqui tem muito na medicina veterinária, como a gente mexe com cavalos atletas, né? Entra várias questões complexas no meio, né? Que é o treinador, a pressão do treinador, a pressão do proprietário. E às vezes estão 6 proprietários e um cavalo, sabe? Então, são muitas pressões que envolvem. Né? E a gente precisa, antes de tudo, ter ciência do que está fazendo, ter o diagnóstico. Né? Eu acho que é essencial ter o diagnóstico, não é só sair furando, né? Não é. Isso são questões básicas. Né? E também ter os equipamentos, né? Claro. Eu acho que assim, você que está pensando em iniciar, né, a carreira, ou que já faz, ou que ainda está um pouco mais acanhado na área e está pensando em fazer, né? Você tem que fazer um investimento, né? Você tem que ter um bom ultrassom, você tem que ter essa clareza que você tem que ter os produtos certos, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, vou trabalhar com ácido hialurônico. Poxa, eu vou trabalhar com um ácido hialurônico bom. Poxa, eu vou trabalhar com PRP, vou trabalhar com PRP bom. A gente estava falando sobre luvas. Poxa, eu vou trabalhar com uma luva boa. Né? Então, tem muitos produtos que o profissional ele não deve economizar. Né? Então, assim, não economize num bom produto para que você tenha um maravilhoso resultado. Né? Então, invista na sua técnica, invista... E também assim, né? Quando o cliente ele vê que você chega equipado, você chega com apetrechos, né? E utiliza, claro, ele olha assim, poxa, tá fazendo justo
ao meu investimento no meu animal, né, no meu filho, enfim. Completamente diferente você chegar com um tubo como esse do que com um tubo Poxa, Mercado Livre lá. Totalmente. Uma caixa com plástico. Com 200 tubos lá juntos e com poeira em cima. Né? Exato. Então, tá lacrado, tá estéreo. Exato. Tem toda uma situação que te dá uma segurança e passa a segurança para quem está acompanhando o processo. E como a gente já comentou, e muitos estão se falando, mas quanto custa? Fala assim, eu sei que hoje é dia 22 de maio de 2025, então vai mudar o preço muitas vezes, mas fala grande, muito barato, em média. É muito barato. Hoje a gente está, como eu falei, né, só reiterar, a CELEX ela vem com o propósito de unir forças com os profissionais. Então ela não quer ter um atravessador, ela quer vender o produto que ela foi buscar. Sim. Né? Então justamente para tornar isso viável, para tornar isso atraente. Né? Ou seja, ele não vai achar na agropecuária esse produto. Não vai. Isso daqui ele não vai achar em nenhum revendedor, ele não vai achar em nenhuma farmácia, em nenhuma distribuidora de produto médico. Isso é exclusividade da CELEX. A CELEX ela busca o produto, ela importa o produto, né? Obviamente tem os passos anteriores, regular, testar, enfim, tem todo um caminho. Ela vende, ela distribui e ela dá a assistência técnica. Sim. Então, assim, a gente tem essa amarração da assistência técnica. Hoje, falando em preço, vamos dizer assim, né? Como o Júlio falou, final, né? Esse produto aqui ele sai por menos de R$400. Certo. Ou seja, vem 6 unidades, dá em torno de R$65 por produto, tá? 389, dá em torno de R$65 por tubo. Então, se você falar, hoje o procedimento que você fez, vamos supor que você conseguisse ter feito com 2 tubos. Sim. Você teria gasto R$130 de tubo. Exatamente. Mais o ácido hialurônico, você combinou, mais todo o teu 130, custo mais material. Vamos supor que tu gastasse mais o teu transfer, enfim. Gastasse R$500, né? Poxa, por quanto você pode vender um produto desse? Sim, então, assim, a contrapartida que você tem e em relação a um bom tratamento é totalmente diferente. Assim, tranquilamente, a margem que a gente pode colocar numa terapia biológica como essa é muito maior do que se eu vou trabalhar, por exemplo, tem medicamentos da linha veterinária que a gente utiliza, que o custo para mim desse medicamento é R$2.200. Como que eu vou colocar margem em cima disso? Já fica meio impagável, né? Tipo, eu posso cobrar pelo serviço. Exatamente. Então fica aquela coisa, não tem como colocar já margem. Já está espremido, né? Exatamente. Então, e por exemplo, ó, esses tubos aqui, ó, que a gente trouxe, que isso aqui é sensacional. 3 semanas atrás, a gente apoiou um evento que teve no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Foi um treinamento para 35 médicos. Legal. Olha só, 35 médicos. Foram 3 dias. O primeiro dia foi técnica, só teoria, e 2 dias de prática. Prática intensiva dentro de um hospital. HO Passo Fundo. Fizeram todos os tipos de procedimento. Enfim, a doutora Stephanie estava lá presente. Fizeram o BIMEC nesses tubos aqui, deu um resultado incrível. Tá? Ela mesma está mega satisfeita com os resultados. E, por exemplo, esse tubo aqui, ó, tampa laranja, nós vendemos ele a R$129. Sim. E esse tubo aqui, tampa branca, a gente vende a R$119. Para a linha humana, por exemplo, dando um gancho, né? Sim. Tu não encontra nada por menos de R$500, de R$800, de R$1.200. Sim. Então, assim, é preço assim para... Mas por quê? Novamente, a gente está distribuindo o produto. Sim. Então, a gente não tem um canal que passa do A para o B, do C. Claro. Não. Então, obviamente, pode ser que daqui a pouco o preço aumente, porque temos questões de dólar, né? Dólar, claro. Tudo é dólar, né? Então, no Brasil a gente pode ter certeza de 2 coisas. A gente vai morrer e o preço vai sempre aumentar. Tudo vai aumentar. Mas assim, a gente está muito satisfeito com os resultados que a veterinária tem nos apresentado. Sim. Por mais que é um mercado novo para a gente, né? A gente foi abraçados pelo Júlio, pelo Marcel, pelo Jean,
mas não abraçados por nenhuma troca, abraçados porque realmente o produto faz sentido. Exatamente. Né? Então, não é e é speaker da marca, não é. A questão é, o produto faz sentido, o produto é bom, o produto produz um resultado de excelência. Então, quando a gente pega isso, para nós como empresa é muito satisfatório. Claro. Tu olhar assim, poxa, o produto está fazendo sentido. Porque a regra geral é tu ter que pagar para as pessoas utilizarem o produto. Sim. Né? E não as pessoas utilizarem o produto porque gostaram, porque viram que é bom. Então a gente fica muito feliz de estar contribuindo, né, com a ciência nesse sentido e abrindo essa oportunidade, né, que vocês abrem, esses canais que vocês têm, né, com inúmeros alunos, a abrangência de vocês é muito grande, para que o que vocês usam na prática, que é o que a gente usou hoje na tua prática, exatamente. O teu aluno lá, o teu mentorado, ele esteja usando também. Claro. Então não é uma coisa assim, eu uso melhor e o resto não usa. Não. Tem que usar, o que vocês estão fazendo é democratizar para que todo mundo chegue no mesmo resultado. Claro. Isso é muito legal. Exatamente. E, Vinícius, já na reta final, nas últimas palavras, aí, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Sei que foi uma viagem longa de Florianópolis até aqui para poder ver um pouco do nosso trabalho. Sim. Mas espero que tenha gostado da forma que a gente trabalha. Tá? De portas abertas aqui o nosso podcast, a nossa empresa e todos que estão nos vendo, nos assistindo. Fala aí quais são as redes sociais onde encontra vocês e palavras finais. Aí. Maravilha. Vocês vão nos encontrar no Instagram, tá? Então, CellXStation, @CellXStation. Nós temos o nosso site, que é o cellx.com.br, tá? Nós temos também os nossos canais de venda pelo WhatsApp. Então, se você entrar lá no site, vai ter um botão de WhatsApp. Se você entrar no Instagram, vai ter um botão de WhatsApp para falar com o nosso time de vendas. Então, fique à vontade para tirar dúvida, para pedir portfólio, para falar com o nosso responsável técnico. Tudo isso está à disposição. A gente não tem que vender para conversar, não tem nada disso. Quer conversar, quer tirar dúvida, entre em contato com a gente vai ajudar no que for possível, tá? Tem coisas que a gente recorre às vezes ao Júlio, ao Marcel, ao Jean, que obviamente tem coisas que a gente não sabe algum detalhe ou outro da parte veterinária, mas o que tiver ao nosso alcance, tenha certeza que você vai conseguir, né? E a gente vai entregar esse produto para você sempre em tempo recorde, da melhor maneira possível. Então, Vinícius, eu moro na Bahia, não tem problema. Vai chegar. A gente trabalha com correio, a gente trabalha com transportadoras. Então, a melhor maneira, tá tendo greve no correio, vamos para a transportadora. Sim. O intuito é colocar o produto na sua mão. Então, o que a gente sempre costuma dizer, tem um procedimento agendado, busca um pouquinho com antecedência, claro. Né? Porque pode ser que o correio atrase, pode ser que a transportadora atrase, mas no que depender de nós, o produto vai chegar na sua mão perfeito, com toda a orientação técnica necessária para que você, se já faz, melhore a sua prática e se não faz, comece a sua prática. Ótimo. Vinícius, muito bom, muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado. Se não curtiu, curte esse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo episódio do VetClean Podcast. Valeu, até mais, galera. Tchau, tchau.